Você sabe qual é a importância da cláusula de perfil no seguro do seu carro? Entenda nesse vídeo. Olá, Sandro, tudo bem? Olá, Diane. Olá, você que nos assiste. Você pode, por favor, me explicar o que é essa cláusula de perfil no contrato do seguro? Sim, Diane. A cláusula de perfil é um questionário que a seguradora faz ao segurado quando ele vai contratar o seguro do seu carro. Nesse questionário, ela pergunta quais são, como que o segurado utiliza o seu carro. Se ele utiliza o seu carro para ir à escola, se ele utiliza o carro para ir ao trabalho, se o carro tem garagem na residência. Enfim, são informações sobre o uso do carro para que ela possa avaliar qual é o risco de ocorrer um sinistro, uma batida, um furto ou roubo. E com base nessa avaliação é que ela vai ver qual o valor que ela tem que cobrar de cada segurado para poder dar a cobertura na hipótese de ocorrer um sinistro. E se por acaso esse segurado preencheu errado algum item do questionário? Então, se foi um erro, não foi uma má fé do segurado, se o segurado não fizer isso com o objetivo de diminuir o preço, mas foi um simples erro, a seguradora, quando descobrir esse erro, quando verificar esse erro, ela vai poder cobrar a diferença do prêmio, mesmo que isso se dê após a realização de eventual sinistro. Aí ela desconta do que ela vai pagar de indenização essa diferença do prêmio. E se por acaso eu menti deliberadamente porque eu estou tentando baixar o valor do meu seguro? Então, é extremamente importante que o segurado responda com veracidade, boa fé a esse questionário. Por quê? Se ele agir de má fé, se houver uma mentira deliberada, a seguradora, comprovando esse fato, poderá negar o pagamento da indenização se vier a ocorrer o sinistro ou até cancelar o contrato se descobrir isso antes da ocorrência de algum sinistro. Mais cedo a gente estava conversando sobre alguns casos em que o segurado preencheu erradamente, equivocadamente, mas não por culpa dele, e sim por uma interpretação errada da pergunta. Nesses casos, a gente não pode dizer que é culpa do cliente, né? A seguradora ela tem a obrigação de fazer um questionário que permita que o segurado responda de forma clara, objetiva, precisa. Então, se as perguntas, se o questionário levar o segurado ao erro, se a culpa foi de uma redação mal feita da pergunta, aí a seguradora não vai poder se valer desse argumento, ou seja, não vai poder se valer de uma eventual resposta equivocada contra o segurado. Então, é extremamente importante que a seguradora também, através do seu jurídico, através do pessoal, do profissional adequado, formule as perguntas de maneira clara que o segurado possa responder de maneira precisa. Você pode me dar um exemplo do que seria uma pergunta que deixa margem à interpretação? Olha, por exemplo, as seguradoras costumam perguntar se quem vai dirigir o veículo tem entre 18 e 24 anos, ou se alguém entre 18 e 24 anos vai dirigir o veículo. Quando a seguradora pergunta claramente, a resposta é sim ou não. E está claro ali, se a pessoa responder não, em seguida vem a informação de que não está ciente de que se alguém entre 18 e 24 anos dirigir o veículo, não vai ter cobertura. Então é muito claro ali. Agora, já existem outras seguradoras que, por exemplo, já me deparei com a seguinte pergunta: reside com o segurado uma pessoa entre 18 e 24 anos? Bom, a pergunta foi se reside e não se vai dirigir o carro. Agora, quando o segurado responde não, automaticamente, porque a proposta de seguro hoje ela é feita de forma eletrônica. Então o segurado passa as informações e depois recebe a proposta já com as respostas. Quando vem a resposta lá, não reside com o segurado uma pessoa entre 18 e 24 anos, vem em seguida, o segurado está ciente de que se residir com o segurado uma pessoa entre 18 e 24 anos e essa pessoa dirigir o veículo, não vai haver cobertura. Então você vê que são duas condicionantes. A faixa etária entre 18 e 24 anos e residir com o segurado. Então, se a intenção da seguradora foi realmente somente saber se residia e tinha entre 18 e 24 anos, então a pergunta está correta. Agora, se a pretensão dela era que ninguém entre 18 e 24 anos dirigisse o veículo, ela deveria perguntar de maneira clara. Então, nessa situação, imagine, por exemplo, a hipótese de uma pessoa que o filho não resida com ele. Por exemplo, ele é divorciado, o filho de 18 anos reside com a mãe. Então, essa pessoa de 18 anos não reside com o segurado. Mas, esporadicamente, ele passa lá em casa e fala: "Ô pai, empresta o carro aí e tal." E o pai, esporadicamente, empresta o carro para o filho de 18 anos. Mas o filho não reside com ele, então não haveria nenhuma irregularidade. Se houver um sinistro com essa pessoa de 18 anos dirigindo o carro, a seguradora vai ter que pagar normalmente. Então, é importante deixar muito claro qual é a intenção da seguradora. É ela que tem esse dever.
Um outro exemplo de cláusula com relação à redação da cláusula é, por exemplo, aquela pergunta em que a seguradora quer saber se o segurado tem garagem exclusiva para o veículo na residência, por exemplo. Se ele responde que sim, ele tem que ter uma garagem exclusiva para o veículo. Mas isso não quer dizer que ele não possa esporadicamente estacionar o seu carro na frente da casa ou ali nas redondezas. Tá, né? com pressa, né? Com preguiça Claro, de manobrar dentro claro, da garagem. Né? Às vezes ele vai sair logo em seguida, né? Ele não tem também que sempre o carro estar na garagem. É óbvio que também não pode se interpretar, olha, a seguradora perguntou se eu tenho garagem. Tenho, mas não uso, aí também não é, né? A interpretação, Ideal. a conduta tem que ser feita dentro da boa-fé, da razoabilidade. Né? Então essa interpretação tem que levar em conta esses princípios. Né? Mas não quer dizer que o segurado tenha que sempre estar com o carro ali na garagem. Né? Então, se o carro for furtado nesse momento que eu deixei durante 15 minutos o carro na rua, a seguradora tem que cobrir, Sim. mesmo que não estivesse dentro do meu prédio, Sim, da minha desde casa. que normalmente o carro permaneça na garagem, aquilo foi um fato esporádico, isolado, sem dúvida. Entendido. Outra questão, se eu fiz o seguro do meu carro e teve alguma alteração nesse perfil, por exemplo, eu não usava o carro para trabalhar, mas passei a usar, como eu devo proceder? Como eu informo isso? Qualquer alteração das informações prestadas à seguradora no início da contratação do seguro, durante a vigência, qualquer alteração durante essa vigência tem que ser comunicada à seguradora. Né? Seja para aumentar o valor do prêmio, para ele pagar a diferença porque o risco aumentou, seja para ele até receber de volta se o risco diminuiu. Então, por exemplo, se quando eu contratei o seguro eu não utilizava o carro para trabalhar, e eu passei a utilizar, eu tenho que comunicar à seguradora e ela vai fazer um aditivo na apólice, que chama endosso, e vai me cobrar essa diferença do prêmio. Por outro lado, se eu utilizava para trabalho e durante a vigência deixei de utilizar, eu também devo comunicar à seguradora, porque nessa situação ela vai até devolver um valor do prêmio, proporcional ainda ao tempo que ainda vai ter de vigência do seguro, porque diminuiu o risco envolvido no carro. Então, seja para aumentar ou para diminuir, é importante, o segurado deve comunicar. Muito obrigada, Sandro. Acho que está bem claro agora. Eu que agradeço. Muito obrigado, Diane. Obrigado você que nos assiste. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, curta, se inscreva no nosso canal e siga também a nossa página no Facebook que chama Segurado Seguro. Até a próxima. Obrigado, um grande abraço. Você já ouviu falar do falso plano de saúde coletivo? Entenda o que é e saiba como isso pode ser uma armadilha. Hoje no canal Segurado Seguro, nós vamos falar da possibilidade de uma seguradora se recusar de pagar a indenização de um seguro de vida, alegando doenças pré-existentes do segurado.